Olá, eu sou a Lenore e você está no canal Diários Esquecidos. Hoje eu vou contar para vocês mais uma creepypasta traduzida do site Dr. Price Horror Compendium. Mas antes de começar, como sempre, eu gostaria de pedir, por favor, para você se inscrever no meu canal, deixar um like, fazer um comentário e, se possível, indicar esse vídeo / áudio para alguém que você pense que possa gostar desse tipo de conteúdo. Se você estiver me ouvindo nas plataformas de podcast, eu gostaria de pedir também, por favor, para você se inscrever no meu canal do YouTube. Eu sou muito flopada lá e isso me ajudaria bastante. Bem, vamos lá? Seguida por um urso. Estou sendo seguida por um urso. Isso mesmo. Por favor, não ria. Eu vou contar a minha história. Ele está atrás de mim há anos, desde que eu era criança. Não é um urso de verdade, eu sei disso. E mesmo se eu vivesse em um país que tem esse bicho em sua fauna, você não o confundiria com um urso real. Parece o desenho de uma criança que foi trazida à vida. O que ele é, na verdade. Exatamente o que ele é. Apareceu pela primeira vez quando eu tinha 12 anos. Sempre fui uma criança bem comportada. Nunca tive problemas na escola, exceto por um incidente com minha professora de química, a senhora Sanderson. Ela me emprestou um livro didático um dia, pois eu havia deixado o meu em casa. Depois de terminar as várias perguntas, rabisquei distraidamente um desenho na contracapa, como costumava fazer com minhas próprias cópias e livros. Tenho certeza de que você pode imaginar qual é o desenho que eu fiz. O urso. A senhora Sanderson estava muito zangada, muito mais do que parecia razoável, considerado o meu crime. Mesmo se eu estivesse acostumada a levar gritos, o que não estava, sua raiva exagerada ainda teria me assustado. Chorei e fiquei apavorada com a aula dela, até que finalmente fui transferida para outra classe. Eu não a vi por muito tempo depois disso, mas nas raras ocasiões em que nossos caminhos se cruzavam, ela me olhava com um rosto estranho e inexpressivo. Uma semana depois, vi o urso pela primeira vez. Eu estava deitada na cama, tentando dormir. Iria me encontrar com os meus amigos no dia seguinte e estava muito animada, o que me mantinha acordada de ansiedade. Enquanto eu me revirava no escuro, disposta a relaxar, houve um rangido atrás de mim e a luz, de repente, se espalhou da sala pelo meu quarto. Olhei para a porta. Foi aberta apenas uma pequena fresta. Sentei-me na cama, sem medo algum, esperando que meu irmãozinho aparecesse e me informasse de algum pesadelo ou outro. Mas ele não apareceu. Saí da cama e caminhei até a porta, presumindo que uma brisa a tivesse aberto. Estendi a mão para fechá-la e eu vi algo olhando para mim através da abertura. Era o urso. Tinha um corpo redondo, disforme, com pernas atarracadas de comprimentos diferentes. Sua pele era irregular, como se tivesse sido rabiscada, e seus olhos eram apenas pequenos pontos pretos. Aquilo era surreal, algo totalmente impossível, mas, embora parecesse com a imagem que eu havia desenhado, estava claramente vivo. Eu podia ver os contornos do seu torso, a saliva pingando da sua boca, aquela boca de formato estranho, e o brilho em seus olhinhos pontilhados. Ouvi uma respiração irregular e resmungando também, e a porta começou a se abrir ainda mais antes de eu finalmente gritar, fechando-a o mais forte que pude e me jogando de volta no meu quarto, em cima da minha cama. Meus pais correram para ver o que havia acontecido e me abraçaram, enquanto eu chorava copiosamente. Eles não acreditariam em mim, é claro. E quem podia culpá-los? Eu disse a mim mesma que não tinha sido real,
que eu tinha acabado de imaginar. Minha humilhação nas mãos da senhora Sanderson ainda estava fresca em minha mente. Era fácil acreditar, especialmente para alguém tão nervosa quanto eu, que o urso tinha sido apenas um resquício daquele trauma, que logo seria esquecido. Mas isso foi apenas o começo. Eu vi o urso em todos os lugares, nas janelas, atrás das paredes, olhando para mim das portas. Se eu estivesse sozinha, ele se aproximaria de mim, aqueles horríveis olhos pontilhados me encarando, sua boca escancarada, quente. Assim que alguém aparecesse, ele desapareceria, momentaneamente se afastando. Meus pais acabaram sendo forçados a aceitar que eu estava vendo algo, mesmo que eles não pudessem saber o que era. Eles testemunharam minha reação ao ver a criatura naquela fatídica noite. Um tempo depois, iniciei a terapia, o que não ajudou em nada. Depois que fui convencida de que era apenas uma alucinação, ficou mais fácil fingir que não via o animal. Foi assustador, mas não perigoso. Embora eu fizesse questão de evitar ficar sozinha. Acho que minha vida progrediu o mais normalmente possível, considerando os traumas daquela visão. Terminei a escola, fui para a universidade. Eu tinha hobbies e interesses, mas namorar era um pouco mais problemático. Meus amigos íntimos já sabiam das minhas muitas dificuldades e aceitavam minha, entre aspas, loucura, mas dizer que eu era perseguida por um urso imaginário era um assunto difícil de abordar com novas pessoas e não era algo que eu poderia esconder de um namorado. No entanto, quando eu tinha 19 anos, conheci Arthur. Eu estava em um bar com meus amigos comemorando o fim do semestre quando o vi olhando para mim. Ele tinha cabelos escuros e grossos, olhos azuis e um sorriso gentil e tímido. Nós nos demos bem imediatamente e passamos a noite inteira conversando e rindo juntos. No final da noite, dei a ele meu número e me vi realmente esperando que ele ligasse, mesmo que isso significasse eventualmente ter que contá-lo sobre o urso. Para minha empolgação, no dia seguinte ele ligou e combinamos de nos encontrar para jantar. Foi incrível. Eu estava me divertindo imensamente, mas o tempo todo queria trazer à tona o assunto das minhas alucinações. Eu sabia que não ficaria à vontade até que dissesse tudo, mas nunca consegui encontrar o momento certo. Ele me convidou para sair novamente, desta vez para assistir a filmes em sua casa. Talvez lá, em um ambiente mais íntimo, eu encontrasse a confiança para ser honesta com ele. Cheguei ao apartamento de Arthur em uma noite de sábado. Não era o lugar mais bonito que eu já tinha visto, mas não muito mais degradado do que o meu próprio apartamento de estudante. Ele me acolheu e me disse para sentir em casa. Há quanto tempo você mora aqui? Eu perguntei. Não muito tempo, respondeu ele. Alguns meses agora. O lugar certamente carecia de personalidade. Porém, parecia que ele estava lá apenas alguns dias e não meses, como havia dito. O lugar estava quase vazio, além de alguns itens de mobília, e não tinham nada de pertences pessoais para serem vistos em qualquer lugar. Arthur me entregou uma taça de vinho e sentou-se ao meu lado no sofá, totalmente surrado. Ele sorriu para mim e, naquele momento, parecia tão gentil e doce que eu sabia que tinha que contar a minha história. Arthur, comecei, minha voz tremendo um pouco. Há algo que tenho que lhe dizer. Ai, meu Deus, disse ele baixinho. É agora que você me diz que já tem namorado? Eu balancei a minha cabeça negativamente. Não, nada disso. Então, como fazer isso? Pensei, melhor ir direto ao ponto. Estou sendo seguida por um urso. Arthur piscou para mim. Não é real, acrescentei rapidamente. Nem parece real, é uma alucinação. Provavelmente sou esquizofrênica
e vejo um urso. Ele passou a língua sobre os lábios. Entendo. Meu estômago afundou. Eu tinha estragado tudo e ele estava prestes a surtar. O que ele quer de você? Ele perguntou. Eu abri e fechei minha boca. O que ele quer? Eu não... Como assim? Não quer nada, não é real. Ele inclinou a cabeça. Como você sabe que não é real? Eu olhei para ele surpreso. Porque não há ursos na Inglaterra. E parece um desenho de criança e ninguém mais pode vê-lo. Ele olhou para mim e depois se virou para colocar o copo em uma pequena mesa de madeira. Olhou para trás. Isso não significa que ele não seja real. Eu estava totalmente confusa e apenas me sentei lá com o copo na mão sem ter a menor ideia do que fazer ou dizer. Mas então, Arthur, sem motivo imediatamente óbvio, fez um barulho estranho. Então, ele se levantou e virou as costas para mim. Ele estava de pé um pouco estranho, curvado, como se estivesse triste. Você está bem? Eu perguntei. Ele não disse nada. De repente, ouvi um pequeno barulho, como se algo tivesse caído no chão. Ao mesmo tempo, a mão de Arthur subiu até seu rosto. Olhei para baixo para ver o que tinha caído e vi, ali, entre os pés de Arthur, um olho de vidro. Arthur, eu disse, sentindo-me entorpecida. Seu olho caiu. Lentamente, ele se virou para me encarar. Ele tinha a mão pressionada sobre um olho, mas o outro estava travado em mim. Ou pelo menos foi por um momento. Então, o outro olho começou a cair de sua cabeça, com um som silenciado de pop. Ele caiu da órbita, direto no chão, ao lado do outro. Meu coração estava batendo forte no peito quando olhei para o rosto de Arthur, para os 2 olhos pontilhados, que agora olhavam para mim. Disse ele novamente, como se tivesse esquecido como formar as palavras corretamente. E então, seu rosto escorregou lentamente por sua cabeça. A pele deslizou ao redor de suas órbitas oculares e vi algo por baixo que parecia um pelo escuro e molhado. Arthur estendeu a mão e agarrou a pele de sua mão, puxando-a. Parecia estar se movendo sobre uma saliência de algum tipo, um focinho talvez que não estava lá antes. Não me lembro muito do que se seguiu. Minha última lembrança clara é do vidro quebrado no chão quando me levantei e corri em direção à porta. Acho que talvez eu me lembre dele se lançando contra mim e seu corpo se abrindo como uma fantasia, enquanto outra coisa aparecia por baixo. Mas isso pode ter vindo dos pesadelos que vieram depois. Então, quando dei por mim, estava fora do apartamento, saindo pela porta e correndo pela rua. Não contei aos meus amigos o que havia acontecido, nem à minha família. Às vezes, me pergunto se devo tentar a terapia novamente, mas no meu coração, sei que não vai ajudar. Além disso, significaria ter que ver outro estranho. E quem sabe o que poderia estar escondido atrás dos olhos de um estranho? Fim. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Creepypasta com bichinho desenhado eu nunca tinha visto. Mas é isso. Obrigada e tchau, tchau.